Essa é a terceira aula do módulo Ser do Programa de Crescimento. Na aula passada, aprendemos tudo sobre a ceia do Senhor. E nesta aula, vamos aprender tudo sobre o Espírito Santo. O objetivo dessa aula é te esclarecer biblicamente sobre o assunto, para que você possa se encher do Espírito Santo e assim reunir todas as condições para cumprir a missão que Deus tem para você, a grande comissão e o grande mandamento, conforme vimos na aula sobre igreja. Como esse assunto é vasto, vamos dividi-lo em 2 aulas. Nesta aula, nós temos essas 3 questões para você. Você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe como o Espírito Santo atuou na vida de Jesus? Você sabe como o Espírito Santo atua na sua vida? Vamos começar a entender quem é o Espírito Santo de Deus, falando primeiro o que ele não é. O Espírito Santo não é uma simples força espiritual. Não é uma mera influência impessoal. Não é uma forma de energia sobrenatural, um plasma. Não é um poder inanimado. Quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo é Deus, uma das pessoas da Trindade. No versículo 3 do capítulo 5 do livro de Atos, Pedro pergunta a Ananias por que ele mentiu ao Espírito Santo. No versículo seguinte, Pedro diz para Ananias que ele não mentiu aos homens, mas a Deus. Fica bem claro nesta passagem que o Espírito Santo é Deus. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, aparecem as 3 pessoas da Trindade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo possui os mesmos atributos do Pai e do Filho. A onipresença está em todos os lugares. Salmo 139, 7 a 10. A onisciência sabe todas as coisas. 1 Coríntios 2, 10 e 11. A onipotência tem todo o poder. Lucas 1, 35. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui atributos de personalidade. Tem intelecto, inteligência, entendimento, pensamento. Em Romanos 8,6, na versão NVI, lemos: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A palavra mentalidade no grego significa o que alguém tem em mente, os pensamentos e propósitos. Tem emoção, sentimento, comoção, sensibilidade. Em Efésios 4,30, Paulo orienta para não entristecermos o Espírito Santo. Tem vontade. Em 1 Coríntios 12,11, lemos: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A Bíblia sempre se refere ao Espírito Santo usando o pronome pessoal ele. Em João 16, 13 e 14, lemos: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Neste texto grego, o pronome pessoal ele aparece 7 vezes. Bom, o Espírito Santo é o inspirador das Escrituras Sagradas, conforme constatamos em 1 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Depois, você pode ler também os versículos 2 Timóteo 3, 16 e 17 e 2 Samuel 23, 2.
Agora, você já sabe quem é o Espírito Santo. Resumindo, o Espírito Santo é Deus, uma das pessoas da Trindade. Ele possui os mesmos atributos do Pai e do Filho. É uma pessoa, ele possui atributos de personalidade. E o Espírito Santo é o inspirador das Escrituras Sagradas. Nós vamos ver como o Espírito Santo atuou na vida de Jesus. Toda a vida e obra de Jesus como ser humano não foi resultado do fato dele ser Deus, mas sim de seu relacionamento de total dependência, direção e capacitação do Espírito Santo. Ser semelhante a Jesus é relacionar-se, depender, ser dirigido e capacitado pelo Espírito Santo em todas as áreas de sua vida. Lemos em várias passagens, dentre as quais Lucas 4:1, que Jesus era cheio do Espírito Santo. Isso já havia sido profetizado pelo profeta Isaías 700 anos antes de Cristo nascer, no livro de Isaías 11, 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, como podemos ler em Mateus 1, 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você sabe como o Espírito Santo atua em nossas vidas? Ele atua em duas áreas. Na salvação, consiste na conversão, no novo nascimento e no crescimento na fé. E na capacitação do Espírito Santo, também chamada de plenitude ou batismo no Espírito Santo, que é a capacitação para cumprir a grande comissão. Nesta aula, veremos a atuação do Espírito Santo no processo de salvação e na próxima aula, veremos a atuação do Espírito Santo em nossa capacitação. O Espírito Santo opera em mim a salvação de Jesus. Ele é quem traz em minha consciência a convicção do pecado, da justiça e do juízo, conforme lemos em João 16:8. E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo me faz nascer um filho ou filha de Deus, tornando-me uma nova criatura. Em João 3:3-5, Jesus fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em Romanos 8:14-16, Paulo fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No versículo 16, ele fala que o mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo habita em mim. Em João 14:16-17 diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Em 1 Coríntios 3,16, Paulo fala que somos templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Em Gálatas 5,22, fala do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, o Espírito Santo gera em mim o caráter de Jesus. O Espírito Santo me guia e me ensina a andar na verdade, conforme João 14,26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo me ajuda a orar e adorar em espírito e em verdade. Em Romanos 8,26 lemos: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Efésios 5, 18 a 20, lemos: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo santifica a minha vida, segundo Tessalonicenses 2,13. Ele gera em mim a nova criatura, o homem espiritual. Isso está em 1 Coríntios 2, do 14 ao 26. Portanto, todo cristão, desde a sua conversão, tem em si o Espírito Santo operando o seu crescimento como filho de Deus, num processo contínuo de desenvolvimento da salvação e geração do novo caráter semelhante ao de Cristo. Em Romanos 8, do 11 ao 14, lemos: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, que somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Chegamos ao final desta aula. O que nós aprendemos nessa aula? Quem é o Espírito Santo? Como o Espírito Santo atuou na vida de Jesus e como o Espírito Santo atua em nossas vidas no processo de salvação, conversão, novo nascimento e geração do novo caráter semelhante ao de Cristo. Na próxima aula, veremos como o Espírito Santo atua em nossas vidas para que cumpramos o grande mandamento e a grande comissão. Vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. E importante, não se esqueça da sua tarefa de casa. Leia toda essa aula na apostila, responda o questionário e entregue o questionário respondido ao líder responsável por esse curso em sua localidade. Após completar todas as 12 lições, você vai receber o certificado da associação. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.